Capítulo 19. Destino emocional, o único sucesso verdadeiro. Primeiro dia. Seu resultado: assuma o controle de suas emoções sistemáticas e comece de forma consciente e deliberada a reformular sua experiência de vida cotidiana. Não há um sucesso autêntico sem um sucesso emocional. Apesar disso, das mais de 3.000 emoções que temos palavras para descrever, a pessoa média experimenta apenas uma dúzia diferentes, ao longo de uma semana. Devemos lembrar que isso não reflete a capacidade emocional, mas sim as limitações de nossos padrões atuais de foco e fisiologia. Ao longo deste livro, estudamos continuamente o controle das emoções, e você desenvolveu um amplo espectro de instrumentos para mudar de forma poderosa e rápida qualquer emoção que desejar. Compreende agora que mudar como se sente é a motivação por trás de quase todos os seus comportamentos. Assim, é tempo de formular um plano pré-ação para lidar com os padrões emocionais negativos que habitualmente experimenta. É também importante proporcionar a si mesmo o presente de expandir a quantidade e qualidade do tempo que passa em estados emocionais positivos. O arsenal de habilidades de que dispõe para mudar seus estados emocionais é o seguinte: item fisiologia, item convicções, item foco, item futuro irresistível, item perguntas, item valores, item submodalidades, item regras, item vocabulário transformacional, item referências, item metáforas, item identidade, item condicionamento neuroassociativo. O propósito do exercício de hoje é simplesmente o de torná-lo consciente de seus atuais padrões emocionais e levá-lo a utilizar tantas das habilidades relacionadas acima quantas forem necessárias para garantir a modelagem diária de seu destino emocional. Ver é crer, mas sentir é a verdade. Thomas Fuller, M.D. A tarefa de hoje. 1. Escreva todas as emoções que experimenta numa semana. 2. Relacione os eventos ou situações que costumam desencadear essas emoções. 3. Determine um antídoto para cada emoção negativa e empregue um dos instrumentos apropriados para reagir ao sinal de ação. Precisa mudar as palavras que usa para descrever essa experiência? Precisa mudar o que acredita sobre esse estado emocional? Precisa fazer a si mesmo uma nova pergunta? Trate de focalizar sistematicamente as soluções, em vez dos problemas. Empenhe-se ao longo deste dia em substituir a emoção antiga e limitadora por uma emoção nova e fortalecedora e condicione esse novo padrão até que se torne consistente. Com nossas emoções sob controle, começaremos amanhã a controlar nosso. Capítulo 20. Destino físico, prisão de dor ou palácio de prazer. Segundo dia. Seu resultado: assim como aprendeu a condicionar o sistema nervoso para produzir os comportamentos que lhe proporcionarão os resultados que deseja, o destino físico que experimenta depende de como condiciona seu metabolismo e músculos para produzirem os níveis de energia e capacidade física que deseja. Seu objetivo era quebrar um recorde mundial. Há 11 dias consecutivos que corria 21 horas por dia, e dormia apenas 3 horas por noite. O desafio mental era tão grande quanto o desafio físico. Tinha de viajar do mundo cotidiano em que viverá durante toda a sua vida para um mundo em que o objetivo primário era o passo seguinte. Devotou anos de treinamento não apenas ao corpo, mas também à mente. Seu objetivo? Demonstrar o potencial físico ilimitado que se encontra trancado dentro de todos nós. Ao quebrar o recorde anterior e correr mais de 1.600 quilômetros em 11 dias e 19 horas, a uma média de 135 quilômetros por dia, Stumit Lehmann provou que é possível, quando se sabe como condicionar a mente e o corpo, produzir resultados muito além de qualquer coisa que a sociedade poderia admitir. Ele demonstrou, com seu exemplo, que a capacidade humana é incrível, e que podemos nos adaptar a qualquer coisa, se fizermos as exigências certas a nós mesmos, de uma forma incremental. O propósito deste capítulo é partilhar com você os segredos fundamentais que permitiram a Stumit Lehmann se condicionar para realizar essa façanha sem precedentes. Durante anos, estudei os que considerava mestres em suas áreas de atividade, e a capacidade física e saúde tem sido um grande foco em minha vida há mais de uma década.
Quando iniciei a pesquisa nessa área, fiquei confuso com o turbilhão de posições conflitantes de peritos supostamente no mesmo nível de qualificação. Para atravessar o labirinto de opiniões, meu critério número 1 foi o dos resultados. Os que produziam resultados de qualidade eram os que eu emulava, com os quais aprendia. Assim como tinha dificuldade na área psicológica de conceder credibilidade a um médico que aconselhava os pacientes sobre saúde, mas tinha 20 quilos de excesso de peso, também questionava a validade dos supostos peritos em aptidão física que pareciam emaciados, tinham um punhado de lesões e baixos níveis de energia. Fiquei fascinado quando ouvi falar pela primeira vez de Stumit Lehmann e seus feitos, e ainda mais quando soube que as testemunhas de sua espantosa façanha comentaram que ele parecia melhor ao final da corrida de 1.600 quilômetros do que no momento da partida. Não sofrerá lesões, nem mesmo uma bolha. O que lhe proporcionava a incrível capacidade de levar seu corpo aos limites e maximizar seu potencial sem lesioná-lo? Stu estava bem preparado para a corrida, sem dúvida. Tinha diplomas de Psicologia do Esporte, Sociologia e Psicologia Social, e fez o doutorado em Fisiologia do Exercício na Universidade de Colômbia. Mas o conhecimento que demonstrou ser mais valioso foi a distinção de que saúde e capacidade física não são a mesma coisa. Esta é uma distinção que Jim Fixx, o famoso autor de livros de corrida, não tinha. Possuía uma grande capacidade física, mas não tinha saúde. O fracasso da maioria das pessoas em perceber a diferença entre capacidade física e saúde é o que leva à frustração de fazer exercício religiosamente, e ainda assim ter os 4 a 5 quilos a mais aderindo com obstinação à cintura. É o próprio desamparo adquirido. Pior do que isso é o apuro dos que fazem do exercício o ponto central de suas vidas, e acreditam que suas ações os tornam mais saudáveis, mas a cada dia estão apenas se empurrando por mais um passo para a fadiga, doença e convulsão emocional. O que exatamente estou querendo dizer com a diferença entre saúde e capacidade física? Capacidade física é a capacidade de desempenhar atividade atlética. A saúde, no entanto, é definida como o estado em que todos os sistemas do corpo, nervoso, muscular, esquelético, circulatório, digestivo, linfático, hormonal, etc., funcionam de uma forma ideal. A maioria das pessoas pensa que a capacidade física implica em saúde, mas a verdade é que as duas coisas não se harmonizam necessariamente. É ideal ter tanto saúde quanto capacidade física, mas, pondo a saúde em primeiro lugar, você sempre terá enormes benefícios em sua vida. Se alcançar a capacidade física à custa da saúde, talvez não viva por tempo suficiente para desfrutar seu físico espetacular. O equilíbrio ideal de saúde e capacidade física é alcançado pelo treinamento do metabolismo. Assim como treinamos a mente, e assim como treinamos os músculos, Stu e um dos seus treinadores, Dr. Philip Maffetone, demonstraram que também podemos treinar nosso metabolismo. Os resultados disto confirmam isso, sem a menor sombra de dúvida. Enquanto fazia sua corrida de 1.600 quilômetros, ele devia com certeza chegar ao ponto de ficar com a energia esgotada e depender da força de vontade para continuar. Contudo, em nenhum momento experimentou isso, apesar de correr 135 quilômetros por dia. O conhecimento das distinções simples mais profundas que Stu usou pode mudar não apenas sua aparência, mas também seu nível de energia, a qualidade de sua vida e, em última análise, o destino físico que aciona. A maior diferença entre saúde e capacidade física se resume à compreensão da distinção entre exercício aeróbio e anaeróbio, entre resistência e vigor. Aeróbio significa, literalmente, com oxigênio, e se refere a exercício moderado mantido ao longo de um certo período. O sistema aeróbio é o sistema da resistência, e abrange o coração, pulmões, vasos sanguíneos e músculos aeróbios. Se você ativa o sistema aeróbio, com dieta e exercícios apropriados, queima gordura como combustível primário. Por outro lado, anaeróbio significa, literalmente, sem oxigênio, e se refere aos exercícios que produzem curtas explosões de energia. O exercício anaeróbio queima glicogênio como combustível primário, ao mesmo tempo em que faz o corpo acumular gordura.
A genética desempenha um papel na capacidade de seu corpo de queimar gordura, e algumas pessoas nascem com um sistema aeróbio já bem desenvolvido. São as pessoas que invejamos, por serem capazes, aparentemente, de comer qualquer coisa sem engordar em 1 quilo sequer. A maioria dos tipos de exercício pode ser aeróbia ou anaeróbia. O nível de intensidade determina se você está usando o sistema aeróbio ou o anaeróbio. Andar, correr, andar de bicicleta, nadar, dançar etc. podem proporcionar qualquer dos dois benefícios. Batimentos cardíacos baixos tornam essas atividades aeróbias, e batimentos cardíacos altos fazem com que sejam anaeróbias. De um modo geral, o tênis, basquete e esportes similares são anaeróbios. A maioria dos americanos leva, hoje, um estilo de vida que causa um constante estado anaeróbio, inundado de tensões e pressões, agravado pela maneira como escolhem se exercitar. Em consequência, treinam o metabolismo para ser continuamente anaeróbio, isto é, para queimar glicogênio como uma forma primária de energia. Quando os níveis de glicogênio se tornam expressivamente baixos, o metabolismo treinado anaerobiamente converte o açúcar do sangue em fonte secundária de energia, o que afeta no mesmo instante seu nível de saúde e vitalidade. À medida que as demandas anaeróbias privam seu corpo de açúcar do sangue, que poderia estar usando para outras tarefas, você começa imediatamente a sentir os efeitos negativos. Como seu sistema nervoso exige o consumo de 2/3 do açúcar no sangue, o déficit criado pelos exercícios anaeróbios pode causar problemas neuromusculares, como dor de cabeça e desorientação. Aqui está uma lista de alguns sintomas indicadores diretamente relacionados com o treinamento anaeróbio excessivo de seu metabolismo: fadiga, lesões recorrentes de exercício, baixos níveis de açúcar no sangue, depressão e ansiedade, problemas de metabolismo da gordura, síndrome pré-menstrual, ou problemas de circulação e articulação rígidas. Vivemos numa sociedade que é excessiva em anaeróbio e deficiente em aeróbio, e isso causa um impacto negativo na qualidade da saúde por toda parte. Na sociedade industrializada moderna, as pessoas tornam-se menos ativas fisicamente. Há bem poucas décadas, a maioria das pessoas realizava suas tarefas diárias de forma física. Hoje, no entanto, projetamos demandas ativas para nossos corpos, a fim de substituir a inatividade que a vida cotidiana não cria mais. Chamamos a essa atividade forçada de exercício. Infelizmente, muitas pessoas com intenções positivas, inclusive atletas eficientes, estão se tornando menos saudáveis com os exercícios. Por nosso ímpeto de produzir os maiores resultados no prazo mais curto, a maioria cria um equilíbrio impróprio entre saúde e capacidade física, e sofre as consequências. A solução, porém, é bem simples. O segredo de Stumit Lehmann é que ele compreende que saúde e capacidade física devem seguir juntas. Segundo o Dr. Maffetone, isso é obtido pela compreensão de que todos os programas de exercício exigem que você comece pelo desenvolvimento de uma base aeróbia, um período durante o qual todo o seu programa de exercício baseia-se exclusivamente em atividade aeróbia, sem nenhum exercício anaeróbio. Esse período básico pode durar de um mínimo de 2 a um máximo de 8 meses, durante o qual o sistema aeróbio é desenvolvido e maximizado. Esse período básico é seguido por exercícios anaeróbios, 1, 2 ou até 3 vezes por semana. O desenvolvimento apropriado do sistema anaeróbio não apenas o tornará um atleta melhor, mas também queimará a gordura extra dos quadris, melhorará o sistema imunológico, proporcionará mais energia e o manterá relativamente livre de lesões. Em outras palavras, é um meio de desenvolver a capacidade física e saúde totais, através do condicionamento apropriado do metabolismo para o treinamento aeróbio e, quando conveniente, anaeróbio. Ao criar uma base aeróbia, você também criará uma tremenda quantidade de energia e resistência. Lembre-se de que ao expandir sua capacidade aeróbia, você está expandindo a capacidade do corpo de levar oxigênio, a fonte de energia e saúde, a cada órgão e sistema. O problema é que a maioria das pessoas tenta se exigir além dos batimentos cardíacos ideais, e passa todo o tempo se exercitando em estado anaeróbio.
Basta lembrar uma coisa: se você ainda não desenvolveu uma base aeróbia, então todo o seu exercício anaeróbio é à custa da resistência. Muitas pessoas, pelo desejo de malhar até um estado de plena capacidade física, tentam se exercitar ao batimento cardíaco máximo. Tradicionalmente, a forma para o batimento cardíaco máximo é de 220 menos a sua idade. Para alguém de 30 anos, isso significaria um ritmo cardíaco de 190. Exercitar-se nessa intensidade por longos períodos, sem dúvida, é uma das coisas mais destrutivas que você pode fazer com seu corpo. Pode deixá-lo em forma, mas será à custa de sua saúde. De passagem, adivinhe quem foi culpado disso por vários anos? Eu me empenhava em alcançar o ritmo cardíaco máximo, saltava em minha Satire Master no nível mais alto, por 20 minutos. Ou, depois de várias semanas sem correr, saía e corria 8 quilômetros, sem qualquer aquecimento. Depois, passava dias sem conseguir andar direito, mas acreditava que por meio dessa disciplina de sem dor, sem ganho estava me tornando mais saudável. Tudo o que fazia era estabelecer um relacionamento de amor-ódio com o exercício. Minhas associações mistas de dor e prazer me levavam a protelar por tanto tempo quanto a consciência permitia, e depois tentava compensar o tempo perdido em apenas uma sessão. Desde então, aprendi que quando você começa a se exercitar num ritmo que imediatamente lança seu corpo numa capacidade anaeróbia, uma coisa muito perigosa pode ocorrer. A fim de suprir a demanda imediata de sangue que o exercício anaeróbio exige para os músculos que mais precisam, seu corpo desvia sangue de órgãos críticos, como o fígado e rins. Em consequência, esses órgãos perdem uma grande quantidade de oxigênio, o que deteriora de maneira significativa sua vitalidade e saúde. Fazer isso continuamente resulta em fraqueza, lesão ou destruição desses órgãos. O segredo é treinar seu metabolismo para operar sistematicamente de maneira aeróbia. Seu corpo não queimará gordura se você não o treinar expressamente para isso. Portanto, se você quer perder essa persistente camada de gordura na cintura, deve treinar o corpo a queimar gordura, não açúcar. Lembre-se de que o critério tanto de Stu quanto de Phil para a função aeróbia é queimar gordura. Um dos maiores benefícios do exercício aeróbio é impedir a obstrução de artérias, o que leva à doença cardíaca, a principal causa de morte nos Estados Unidos, responsável por matar uma em cada 2 pessoas. Algumas pessoas, em seu empenho para eliminar toda a gordura da dieta, induzem o corpo a entrar num clima de emergência, em que passa a armazenar gordura ainda com mais eficiência. Agravam o erro ao passarem fome, e quando, como é inevitável, retornam aos antigos padrões alimentares, ainda mais gordura é armazenada da mesma quantidade de alimento que comiam antes da dieta, e com isso recuperam mais peso do que perderam. É por isso que nossa cultura se tornou tão obcecada com a perda daqueles 5 quilos finais. Quando as pessoas me dizem que querem perder 5 quilos, eu pergunto, 5 quilos do quê? Com a maior frequência, exercitam-se de uma maneira que as fazem perder água ou músculo, não gordura. Você pode pesar hoje a mesma coisa que pesava há 10 anos, mas ser muito menos saudável, porque seus músculos foram substituídos por gordura. O músculo pesa mais do que gordura. Assim, se você tem o mesmo peso que há 10 anos, e seu corpo é constituído de mais gordura ainda, então está com um tremendo problema. Embora devamos limitar a ingestão de gordura, a fim de que não se torne excessiva, 20 a 30% da ingestão de calorias, nada pode se comparar ao exercício aeróbio para treinar seu metabolismo a queimar gordura. Não há nenhuma porcentagem certa de ingestão de gordura para todas as pessoas, depende da maneira como você metaboliza a gordura que ingere. Você não adoraria ter a mesma capacidade que inveja em outros, que parecem tão abençoados com metabolismos que queimam gordura. Pode conseguir a mesma coisa. E tudo uma questão de condicionamento. Mas, como treinar o metabolismo a queimar a gordura, a fim de ter energia, resistência e vitalidade para pôr em prática tudo o que você aprendeu neste livro, e viver a vida em toda a sua plenitude? Tenho algumas notícias boas, e também algumas más notícias. Primeiro, a boa notícia: você pode conseguir isso através de algumas medidas simples diárias. Agora, a má notícia:
Você não será capaz de usar o tradicional método americano de encher a banheira, tirar a tampa e lutar contra a correnteza. Nem poderá guiar um carrinho de golfe de um buraco a outro para conseguir. Essas não são formas de exercício aeróbio. Oscilar para o outro extremo também não vai adiantar. A corrida com tiros sucessivos é um exercício anaeróbio. Cria um imediato déficit de oxigênio nas células e começa a condicionar o metabolismo a queimar glicogênio ou açúcar no sangue. Assim, a gordura continua a ser armazenada. Provavelmente o elemento mais importante para a saúde da pessoa é o oxigênio. Todos os dias, respiramos cerca de 2.500 galões de ar para suprir os tecidos com oxigênio. Sem isso, as células enfraquecem e morrem. Há cerca de 5 trilhões de células no corpo, fornecem trifosfato de adenosina, ATP, a energia básica para tudo que o corpo faz, quer seja respirar, sonhar, comer ou se exercitar. A fim de sobreviver, as células precisam ter oxigênio, para queimar glicose e criar ATP para o crescimento contínuo. É fundamental não esgotar o oxigênio durante o exercício. Se você quer saber se passou do aeróbio para o anaeróbio, aqui está um teste simples. Quando está se exercitando, consegue falar, aeróbio? Ou fica sem fôlego, anaeróbio? Sua respiração deve ser firme e audível, mas não difícil. Como se sente quando está se exercitando? Se o exercício é aeróbio, deve ser agradável, embora cansativo. Se o exercício é anaeróbio, você foi longe demais. Numa escala de 0 a 10, com 0 sendo o esforço mínimo, e 10 o mais intenso, qual é a sua pontuação? Se você passou de 7, então foi além do aeróbio, entrou no anaeróbio. Em termos ideais, deve-se avaliar entre 6 e 7. Aproveitar sua capacidade aeróbica exige uma forma muito específica de treinamento. Primeiro, é aconselhável usar um monitor de batimento cardíaco. Depois, faça um aquecimento gradativo, até alcançar sua zona ideal de treinamento aeróbio. O aquecimento servirá pelo menos para duas coisas. 1. Você vai gradativamente mobilizar os ácidos graxos armazenados por seu corpo para a corrente sanguínea, a fim de usar gordura, em vez do vital açúcar no sangue. Isso é crítico. Se não se aquecer, você pode fazer exercícios aeróbios, isto é, com oxigênio nas células, mas não queimar gordura. Durante o aquecimento, você deve contar o ritmo cardíaco a 50% do máximo, usando o método padrão de cálculo, ver nota de rodapé para o quadro do ritmo cardíaco. 2. Vai evitar as câimbras. Esse período de aquecimento deve levar cerca de 15 minutos. Isso permite ao corpo distribuir gradativamente o sangue para as áreas que precisam, em vez de desviar no mesmo instante de órgãos vitais, uma distinção crítica para garantir que os exercícios desenvolvam saúde e capacidade física sem lesionar o organismo. Segundo, exercite-se dentro de sua zona de treinamento aeróbio pelo menos por 20 minutos, sendo que o ideal é fazê-lo de 30 a 45 minutos. A melhor forma de descobrir seu índice cardíaco ideal de exercício é aplicar a seguinte fórmula. Computando seu ritmo cardíaco ideal. 180, sua idade igual ao seu ritmo cardíaco ideal, o ritmo em que você se exercita aerobiamente antes de entrar em anaeróbia. Se você está se recuperando de uma doença grave, ou toma algum medicamento, subtraia mais 10 pontos. Se não se exercitou antes, ou tem uma lesão ou está reduzindo o treinamento, ou se tem frequentes resfriados ou gripes e alergias, subtraia 5 pontos. Se vem se exercitando há mais de 2 anos sem maiores problemas, e não tem resfriados ou gripes mais que 1 ou 2 vezes por ano, mantenha a mesma contagem. Se vem se exercitando há mais de 2 anos sem quaisquer problemas, ao mesmo tempo em que progride em competições sem lesões, acrescente 5 pontos. Antes de iniciar qualquer programa de exercício físico, consulte seu médico. Terceiro, tire de 12 a 15 minutos para se desaquecer de maneira apropriada, andando ou fazendo alguma outra forma de movimento suave. Assim, você evita a parada do sangue nos músculos trabalhados.
Se interromper os movimentos abruptamente depois do exercício, não há possibilidade de o sangue ser devolvido para purificação, reoxigenação e distribuição. Permanecerá nos músculos, engurgitando-os e aumentando a toxicidade na corrente sanguínea. As pessoas muitas vezes relutam em se empenhar num exercício porque vinculam muita dor a isso, ou a dor física ou a dor de não dispor de tempo suficiente. Mas se fizer uma experiência, você vai descobrir duas coisas agradáveis. 1. Vai adorar fazer exercício assim, porque produz prazer, e não dor. 2. Vai experimentar um nível de vitalidade física que nunca sentiu antes. Se está preocupado com a quantidade de tempo que exige, pense em meios de aproveitar seu tempo ao máximo. Por exemplo, enquanto faz o aquecimento, pode escutar gravações, ler, assistir ao noticiário, fazer suas perguntas de poder matutinas ou vespertinas, ler suas hierarquias de valores e regras, e outros usos produtivos do tempo. Quando perguntei a Stumit Lemon o que recomenda como programa de exercício, ele sugeriu começar com pelo menos 3 sessões por semana, com 15 minutos de aquecimento, 20 minutos de treinamento na zona aeróbia, e 15 minutos de desaquecimento. Depois, aumente gradativamente para sessões mais longas. Estou lhe sugerindo que o treinamento aeróbio é o único tipo de exercício que vale a pena fazer? Claro que não. Ter saúde e capacidade física é o objetivo, queremos melhorar o desempenho, assim como a resistência. Não se esqueça de que a qualquer momento em que se exercita num ritmo anaeróbio, você o faz à custa da resistência. Assim, ao começar a desenvolver a capacidade aeróbia, logo vai alcançar um platô, em algum ponto do segundo ao quarto mês de exercício, e pode construir força, acrescentando o exercício anaeróbio ao programa, como repetições rápidas com pesos. Pode divergir de pessoa para pessoa, e o melhor teste é simplesmente escutar seu corpo. Se está correndo na praia, e de repente sente vontade de acelerar, faça-o. Desenvolva a sabedoria do corpo. Aprenda a notar a capacidade de seu corpo de lidar com tarefas físicas mais desafiadoras. Na verdade, isto garante que podemos manter e melhorar a resistência na idade da aposentadoria. Não temos de ser frágeis na idade avançada. A cronologia não é árbitro da nossa saúde tanto quanto o empenho em manter um estilo de vida saudável. Embora algumas pessoas nasçam com uma predisposição para queimar gordura, ou sejam abençoadas com um dom de velocidade ou força, qualquer um pode obter resistência e vitalidade pela decisão consciente de condicionar a química de seu corpo. Não somos limitados pela velhice, somos libertados por ela. Stumit Lemon. A notícia mais excitante de todas é a de que, como todos os padrões que nos proporcionam prazer, o exercício pode se tornar um vício positivo. Por mais que você evite o exercício no momento, é bem provável que se sinta fortemente atraído a partir do momento em que descubra como é agradável se exercitar da forma apropriada. As pesquisas têm demonstrado que se você se exercita regularmente por um período superior a 12 meses, vai formar esse vício positivo pelo resto da vida. Mesmo que se desvie por algum tempo, sempre voltará a um regime de exercício sistemático ao longo da vida. Seu corpo será atraído para o prazer da saúde, para a satisfação natural de maximizar seu potencial físico. Por que isso acontece? É que você terá treinado o sistema nervoso, ao condicionar o metabolismo a vicejar com a experiência. Todos merecemos a vitalidade física que pode transformar a qualidade de nossas vidas. Seu destino físico está intimamente relacionado com seus destinos mental, emocional, financeiro e de relacionamentos. Na verdade, vai determinar se você tem qualquer destino. A fonte da juventude. Um totem inegavelmente poderoso em nossa cultura é a juventude e vitalidade física. Pense nos homens e mulheres idosos que conseguem uma nova vida no filme Cocon. Muitas pessoas perseguem qualquer coisa que pensem que vai prolongar sua juventude, enquanto a verdadeira fonte da juventude já existe dentro delas. É conhecida como hormônio do crescimento humano, HGH. O HGH estimula o crescimento do tecido. Aumenta o tônus muscular, acentua a flexibilidade, engrossa os músculos, estimula o crescimento de órgãos e ossos e ajuda a manter os tecidos saudáveis.
Desde o momento em que você nasce e até aproximadamente os 30 anos, o HGH é naturalmente liberado na corrente sanguínea cerca de 1 hora e meia depois que adormece, e também uma vez antes de despertar, pela manhã. Acabei de completar 31 anos, e por isso não estou incluído nisso. Os elevados níveis de HGH, como é de se imaginar, decrescem com o passar do tempo. Aos 60 anos, cerca de 30% dos homens produzem pouco ou nada da substância. Conjetura-se que as mulheres continuam a segregar o hormônio do crescimento até a velhice, e que esse é um dos motivos para viverem mais tempo. Também recebemos jatos de hormônio do crescimento humano depois de exercício intenso ou depois de uma lesão grave, porque o HGH é uma substância curativa. O HGH está agora sendo sintetizado em laboratórios e ministrado a crianças que sofrem de nanismo, a fim de estimular seu crescimento. Mas como você pode aumentar sua capacidade natural de liberar HGH no organismo? A única maneira de desencadeá-lo, de forma instantânea e contínua, é através do exercício explosivo. Isso significa efetuar repetições de uma atividade que você pode manter por 35 a 45 segundos apenas, como o levantamento de peso. Testes de laboratório realizados em Miami, Flórida, apresentaram resultados animadores. Pessoas na casa dos 60 anos, que há 10 ou 15 anos pelo menos não tinham qualquer tônus muscular, estão aprendendo a levantar pesos e a criar uma massa muscular equivalente à de jovens de 21 anos, com níveis de energia comparáveis. O que tudo isso significa? Significa que você pode ser tão forte aos 68 anos quanto era aos 20 e 30 anos. Não apenas pode continuar a desenvolver o fator de resistência com exercícios aeróbios, como já mostramos antes, mas também pode continuar a aumentar sua força, com curtas explosões de exercício anaeróbio. Mas lembre-se do outro fator na equação: dê a seu corpo os nutrientes de que precisa. Cuide para não envenenar seu corpo com excesso de açúcar, gorduras, sais, carne. Se assumirmos o controle de nossos corpos agora, 1 em cada 4 pessoas não será um peso para a sociedade, mas um membro forte e vital, que oferece contribuições valiosas e desfruta a vida ao máximo. O corpo humano é a melhor imagem da alma humana. Ludwig Wittgenstein. A tarefa de hoje. 1. Faça a distinção entre capacidade física e saúde. Já fez isso? 2. Decida se tornar saudável. Espero que você já tenha feito isso também. 3. Saiba onde está. Está fazendo exercícios aeróbios ou anaeróbios? Está queimando gordura ou glicogênio? Procure alguém que possa testá-lo, ou responda as seguintes perguntas. Desperta pela manhã se sentindo cansado? Sente-se faminto depois do exercício? Experimenta grandes oscilações de ânimo depois do exercício? Aquela mesma camada de gordura ainda persiste, apesar dos seus mais diligentes esforços. Se você respondeu sim a essas perguntas, as possibilidades são de que esteja fazendo exercícios anaeróbios. 4. Compre um monitor portátil de batimento cardíaco, custa entre $175 e $200. É um dos melhores investimentos que você pode fazer. 5. Desenvolva um plano. Condicione seu metabolismo a queimar gordura e a produzir níveis sistemáticos de energia, começando por um programa de 10 dias de exercícios aeróbios, de acordo com a orientação que tracei antes. Comece imediatamente. 6. Parte de seu desafio de 10 dias, se quiser ampliá-lo, é ler o capítulo Energia, o combustível da excelência, em meu primeiro livro, Poder Sem Limites. 7. Decida tornar o exercício parte de sua identidade. É apenas através de um compromisso com o exercício a longo prazo, vitalício, que podemos colher as recompensas que a vida tem a nos oferecer. Agora, vamos passar para um padrão superior pelo aumento da qualidade de nosso